Bom, o Jamil chegou aqui. Vamos colocar o Jamil na roda aqui. Qual será a novidade do Jamil? Oi, Jamil, buenos dias. Olá, Jamil. Buenos dias. Oi, Lu. Como Savá? Savando bem? Savando. Estou indo bem aqui. Não, perdão pelo atraso, mas era justamente uma coletiva de imprensa sobre a devolução de... Acabei de ver aqui na internet, incrível. Olha só, 220 milhões de reais, vamos lá, 220 milhões de reais devolvidos para a Conmebol. Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, só por conta, não estamos falando do caso inteiro, não estamos falando de toda a corrupção do futebol sul-americano, estamos falando só de 2 dirigentes da Conmebol, ex-presidente, o Nicolás Leoz, paraguaio, e o Eduardo De Luca, que era o seu, basicamente, secretário-geral. Os suíços abriram o processo em 2015, nesse período, desde então, o próprio Nicolás Leoz já morreu, o Eduardo De Luca está sendo processado na Argentina, mas ainda assim os suíços congelaram o dinheiro que foi descoberto aqui, desviado aqui nos bancos suíços, e agora, então, estão devolvendo, esse era um anúncio da devolução do dinheiro para a Conmebol. 220 milhões de reais, 32 milhões de francos suíços, um dinheiro que, obviamente, é do futebol sul-americano, é do futebol. Quando a gente fala, tá difícil ver futebol no Brasil, na região, não sabemos por que nós não ganhamos mais nada, não sabemos por que os nossos times, não as seleções, mas os times não conseguem mais competir com as equipes europeias, etc. É porque parte do dinheiro desapareceu, né? E agora a gente vê que era muito dinheiro, Fábio. Muito. Conmebol devia ser, diz, come bola, né? Come bola, porque é roubo atrás de roubo ali. Não é muito diferente da nossa CBF, nem enfim, do que a gente viu na própria FIFA, né? A FIFA virou um vale-acolto de bandidos aí, inclusive com a presidência de brasileiros como a Avelange e com a ajuda, assim, fundamental do Ricardo Teixeira, né? Grandes ladrões, né? E de fato a Conmebol chegava a uma situação tão absurda que ela se declarou e fechou um acordo com o governo paraguaio que ela tinha imunidade, né? Como assim imunidade? Você é uma entidade do futebol e você tem imunidade como se fosse uma embaixada. Claro que era para impedir qualquer tipo de operação policial dentro do estabelecimento. Esse era o motivo, não era porque eles tinham uma função de diplomatas, de negociadores, nada disso. Era para impedir. O que aconteceu desde então? Só para recapitular, os 3 últimos presidentes da Conmebol foram indiciados, o Nicolás Leoz já morreu, mas os outros 2 estão presos ou em julgamento. O atual presidente não, mas todos os últimos 3 presidentes acusados de corrupção. Eu insisto, Fábio, 220 milhões que estão sendo devolvidos se refere a apenas 2 dirigentes. No total, aquela operação americana, junto com os suíços, etc., envolveu 42 dirigentes sul-americanos. 42. Nós estamos falando da devolução de apenas, das contas congeladas de apenas 2 deles. Ou seja, é muito mais dinheiro que basicamente desapareceu do futebol sul-americano. Insisto, dinheiro que a gente fica, onde está o futebol feminino? Aonde está a formação de jovens? Aonde está a situação dos estádios adequados? Bom, estão em contas suíças secretas, né? Aparentemente. Tá ouvindo, Jamil? Tá, agora descongelou. É o seguinte, gostei muito da sua, é quase uma crônica, da sua crônica sobre a mordaça que é colocada sobre as questões políticas, só sobre torcedores e jogadores, enquanto dirigentes esportivos podem fazer política à vontade, né? Carol Solberg não pode falar fora Bolsonaro, mas, enfim, os dirigentes podem fazer os seus negócios à vontade, é isso? Isso é importante, Fábio, porque é o seguinte, a gente fala, futebol ou esporte e política não se misturam, né? É verdade, só que essa é uma regra criada justamente pelos dirigentes esportivos e pelos políticos para impedir que o esporte seja também uma plataforma de dissidência, de livre expressão, de tudo isso. Por quê? Porque o monopólio da mensagem política no esporte
fica só para os dirigentes e para os políticos. Os políticos vão ao estádio, né, e fazem política. Os dirigentes usam o futebol, o esporte, para fazer política permanentemente. Isso não é, às vezes acontece. Isso desde o Hitler na Olimpíada de 36 até muito recentemente em todos os mega eventos esportivos no Brasil. Os políticos, os dirigentes usam o esporte para fazer política. Essa é a realidade. E aí coloca uma regra dizendo: torcedores e esportistas, vocês, silêncio. Ué, tem algo muito errado nisso. Né? Quando você cria uma regra que você deixa o monopólio da politização do esporte só para você. E aí, quando a Carol, no caso, vai e faz uma declaração, qualquer que seja, nesse caso foi fora Bolsonaro, mas poderia ter sido qualquer outra, aí ela é punida, só um minuto. Então, tá bom, ela pode ser punida. Agora, e os dirigentes que entregam medalhas? Os políticos que aparecem entregando medalha e fazendo foto, né? Eu me lembro, 2010, a CBF vendeu a seleção, alugou a seleção para o Mugabe e no Zimbábue, fazer um jogo com a seleção brasileira e ele se promover como o cara que trouxe a seleção brasileira do Kaká, na época era o Kaká, para o Zimbábue. Né? Então, isso não é fazer política ou eu estou enganado?